Teu cuidado despertando a casa e o café ainda quente na mesa. A sua presença trazendo toda a beleza. Tanto afeto sem uma palavra, fazendo a gente viver, revelando o amor no seu jeito de cuidar. Saudação, amigos e amigas, saudação, senhores e senhoras. Primeiro, meu obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua presença. Mesmo a gente vai durante o texto, durante nossa fala, nós iremos falar sobre o Dia das Mães, mas eu também quero já deixar meus parabéns e meu muito obrigado por vocês, mulheres, pelas mães do mundo aí que nos ajudam, as mães que me consideram como filho, também a minha santa mãe, dos seus 86 anos. Primeiro, a gente tem que lembrar sempre que não tem como explicar o amor. Eu particularmente não consigo entender. Porque a gente, quando fala de mãe, a gente fala de um ser que ontem eu usei no Facebook a expressão que o pessoal já me chamou a atenção, que é mais do que divina. Tentei colocar lá em cima. Não existe algo mais do que divino, mas a mãe, ela tem um quê da divindade. Entendeu? A gente às vezes olha para essa realidade, né, do povo que ainda não desistiu da esperança, mesmo depois de olhar bem para a realidade do mundo que nós estamos vivendo, o salário que não fecha a conta do mês, a conta de luz que subiu, ou seja, e às vezes os conflitos dos filhos, né, os filhos que brigam, os filhos que não convivem, as mães, eu sempre falo isso quando eu converso com alguém. Família, quanto maior, mais conflito existe, que são mais pessoas para poder questionar. E hoje celebramos também, né, o 6º domingo da Páscoa, e cai por acaso também no Dia das Mães. E antes que alguém diga que eu sou desnaturado, né, eu quero lembrar de todas as mulheres que carregam o mundo nas costas, que sustentam seus filhos através da oração, através do trabalho pesado e, sobretudo, as mães solos. Aquelas que alguém chama de pães, né? Eu não tenho essa visão. Eu tenho cada vez mais aversão a essa linguagem que às vezes alguém quer usar. Ah, não, porque a mãe é pai e mãe. Mãe é mãe, pai é pai. O pai não substitui a mãe. E a mãe não substitui o pai. Mas com todo respeito, eu acho que a mãe é algo que a gente não consegue entender como explicar, né, a ausência dela. O pai a gente até consegue. E com todo respeito, sem querer ofender os pais, eu também sou pai solteiro, eu tenho que assumir isso para vocês. E a gente olha claramente nessa situação. As mulheres sustentam a casa, as mulheres trabalham e ainda conseguem passar para os seus filhos um pouco da fé. Pelo menos eu posso entender. Por isso que nós queremos falar da liturgia desse domingo, para começar nosso encontro. A primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 5 ao 8, e depois versículo 14 ao 17. O salmo é o Salmo 65, entre parênteses, 66. E eu não vou botar as letras na ordem aqui, eu vou colocar aqui agora para vocês. É aqui ou aqui. Vou colocar aqui em cima para vocês as leituras daqui a pouco. Vou colocar tudo junto de uma vez só. Hoje eu não vou me alongar muito, até porque já está ficando, a hora está estourando, já são 5h40, já daqui a pouco eu não entro no ar. Eu tenho entrado muito tarde no ar com vocês. Pelo menos é o que tem acontecido, eu tenho reclamado. Primeiro reclamado que eu não tenho aparecido para vocês aqui, minha cara não tem aparecido. Eu tenho trabalhado muito, corre, eu não tenho tempo de vir aqui para o nosso escritório, nosso estúdio, a gente continua a gravar. E aí as pessoas estão reclamando, poxa, Daniel, antigamente você gravava o domingo pelo menos com a gente, e eu não tenho conseguido fazer nem o domingo. Domingo tem feito o áudio, a gente faz o áudio lá pro WhatsApp, e pega aquele áudio, coloca numa projeção e manda aqui no nosso canal do YouTube. E eu já falo, já peço a sua inscrição, o seu like, para a gente poder continuar produzindo. E a gente sabe que a sua presença é muito importante. Então vamos continuar a leitura. Então, vou repetir de novo.
Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5 ao 8 e versículo 14 ao 17. É a primeira leitura. A segunda, o Salmo 65, entre parênteses, 66. E o texto a resposta é: aclamai o Senhor, Deus da terra inteira. Cantai salmo ao seu nome glorioso. A segunda leitura é a primeira carta de Pedro, ou de São Pedro, capítulo 3, versículo 15 ao 18. E o evangelho que nós vamos aprofundar, que eu costumo dizer muito isso, é o evangelho do qual nos motivou a começar esse projeto nosso, é o evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 ao 21. E olha, Jesus hoje está falando de amor, também está falando de despedida, ele está falando do Espírito Santo e da fidelidade. Ou seja, basicamente é um domingo onde poucas pessoas conseguem entender isso. É um domingo perfeito para lembrar das mães, porque poucas pessoas entendem como a mãe é uma presença invisível, como a mãe consegue ser aquela pessoa que nos marca profundamente. A mãe consegue dar conta da casa inteira. A mãe consegue entrar no quarto sem estar no quarto. Ela sente quando o filho faz besteiras, quando ele faz arte. Ela sente isso a quilômetros de distância. E o Espírito Santo consola. Mas a mãe também consegue ser aquele ser quase onipresente no nosso ser. A gente às vezes até discorda da mãe, né? Às vezes até entra em conflito. Então, desculpe eu ser bem humano nesse sentido. O evangelho de hoje, ele acontece naquele clima pesado da última ceia do Senhor. Jesus sabe que será traído por Judas. Na verdade, aqui ele já foi até traído. Que a traição não começa na hora que ele vai encontrar com os sacerdotes, com os romanos. A traição já acontece no momento que ele pensa em trair. Ou seja, Jesus sabe que vai ser preso, que vai ser torturado, que vai ser morto. E mesmo assim, ele não perde tempo alimentando o ódio. Ele não perde tempo pregando violência. Talvez nós precisemos também desse modelo de pessoa que, apesar das dificuldades da vida, das dores da vida, não prega o ódio. Isso já seria um milagre da nossa parte. Ou seja, o maior discurso religioso da internet hoje não se compara. Ou seja, a pessoa passa esperança. Jesus está ali, sabendo que estava se armando igual dele, mas ele passa esperança. Por quê? Porque tem gente que vai à missa, que vai ao culto, que lê a Bíblia, que levanta a mão, que dança, que posta versículo bíblico todo dia aqui no nosso status. Mas se alguém discordar da sua linha política partidária, ai da pessoa. A pessoa vira quase o quarto, quinto cavaleiro do Apocalipse, com direito ao Wi-Fi. Tem uma pessoa que eu conheço que me manda todo dia alguma besteira falando de política, mas quando me encontra pessoalmente não tem coragem de falar. Ou seja, Jesus ao contrário, diante da realidade, diante das dores, diante do sofrimento, diante da violência, ele fala de amor, ele fala de consolo. E aí ele traz um versículo bonito que a gente costuma dizer, versículos 15 do capítulo 14, ele traz: se me amares, guardareis os meus mandamentos. E aqui um detalhe importante: amar Jesus não é adesivar o carro, não é colocar Deus acima de todos no seu slogan de campanha política. Não é você colocar versículo bíblico todo dia lá no seu canal do YouTube, né? E tampouco postar lá a palavra da salvação somente. Não adianta dizer que ama a Deus sobre todas as coisas, ou Deus acima de todos, e explorar o pobre, o funcionário. Não é postar família tradicional brasileira, família em conserva, enquanto abandona o idoso, enquanto abandona a avó, o avô, até a mesma mãe. Ou mesmo abandona o pobre na rua. Humilhar quem pensa diferente. E talvez idolatrar o poder, usando o discurso de família,
No Evangelho de hoje ainda, amar significa continuar vivendo o projeto de Jesus. E qual era o projeto de Jesus? E qual é o projeto de Jesus? Tendo presente o verbo. É dar de comer aos famintos. Mateus 14, versículos 13 ao 21. Acolher os excluídos. Perdoar os pecadores. Defender mulheres humilhadas. Curar feridos. Denunciar a hipocrisia religiosa. Vamos lá no capítulo 4, versículo 16 ao 20 ou 21 de Lucas. É anunciar o reino de Deus. Jesus nunca quis montar, Jesus não quer e não precisa de um império religioso. Ele nunca negociou bênção, nem parcelar em 12 vezes no cartão, mesmo sem juros, e nunca trocou o milagre dele por Pix. Aí Jesus vem com a máxima, mais uma máxima de hoje. Ele fala: eu pedirei ao Pai e Ele nos dará outro Paráclito. Paráclito significa consolador, defensor, acompanhante, advogado. Em outras palavras, vocês não estarão sozinhos. Isso vai tocar profundamente no dia de hoje também, porque é Dia das Mães. Porque mãe de verdade entende essa missão de cuidado invisível. Quantas mães rezaram escondido do filho que estava perdido, seja na droga, na violência? Quantas choraram em silêncio diante do filho, às vezes o filho até ingrato? Quantas trabalham cansadas para que o filho não falte o tênis da marca? Quantas abriram mão da própria comida e dos sonhos para garantir a dignidade aos seus filhos? Enquanto muita autoridade religiosa, sobretudo bispos, padres, pastores, gostam de palco, de microfone, estão preocupados com a reforma do altar da igreja, estão preocupados com a reforma da torre, estão preocupados com a casa paroquial que está ruim, estão preocupados que o carro não dá para andar. Enquanto muitas mães evangelizam, revelam Deus lavando roupa, fazendo comida, pegando um ônibus lotado, ensinando a honestidade em suas casas para os seus filhos. Tem mãe que nunca estudou teologia, mas conhece o Evangelho melhor do que muito doutor. A minha mãe não sabe ler, mas sabe mais de teologia do que eu. E ela tem a teologia de criar gente. Criou 10 filhos. Eu não criei nenhuma até hoje. Porque a teologia sem misericórdia vira vaidade religiosa. Porque a teologia sem misericórdia vira cocô. Desculpe, o termo é esse. Jesus não disse: reconhecerão vocês pelos diplomas. Ele disse: reconhecerão vocês pelo amor. João 13:35. E a primeira leitura de hoje mostra Filipe indo para a região de Samaria. Isso era quase um escândalo. Judeus e samaritanos não se suportavam. Era um preconceito religioso, étnico, histórico. Mas o Evangelho atravessa a fronteira. Enquanto os religiosos criavam muros, e criam até hoje, que está no direito canônico, está no catecismo, e está na Bíblia, o Espírito Santo cria pontes. Olha como isso continua atual. Hoje existe cristãos que transformam a fé em trincheira ideológica. Gente que usa a Bíblia para odiar. Gente que usa Jesus para atacar os pobres, os negros, os indígenas, os imigrantes, os nordestinos, a comunidade LGBTIQAPN+, e qualquer pessoa que pensa diferente. Só esqueceram de um detalhe. Jesus nasceu numa periferia ocupada militarmente e virou refugiado no Egito ainda criança. Andava com pecadores públicos, cobradores de impostos e gente considerada impura. O reino de Deus nunca foi condomínio fechado. O Evangelho não é dentro de uma bolha ideológica. Talvez por isso que tanta gente, prefira um Cristo agressivo, criador de causa política,
Não Jesus real, o Jesus presente, o Jesus autêntico, que acolhe os excluídos, o Jesus do Evangelho. Porque Jesus verdadeiro incomoda. Ele manda amar o inimigo. Olha como é complicado esse Jesus tem hora, né? Mandar amar quem concorda é fácil. Difícil é amar quem não está no grupo que a gente concorda. Hoje, diante de tantas fake news, a gente às vezes acorda pela manhã, abre nossas mídias e encontra tanto fake news. E o Salmo responde: aclamai ao Senhor, terra inteira, porque a oração e aclamar a Deus não é uma propriedade minha da minha igreja. E eu não sou dono de Deus. Deus é maior do que a minha igreja, Deus é maior do que a minha bolha, Deus é maior do que aquilo que eu prego. Isaías já denunciava isso no capítulo 58. O povo rezava e jejuava, mas fazia um culto. Mas explorava o trabalhador, ignorava o pobre. E a gente entra nesse contexto ainda, olhando para a segunda leitura, quando Pedro fala: estáis sempre pronta da razão, da esperança. 1 Pedro 3,15. Pedro escreve isso para uma comunidade perseguida. Os cristãos eram minorias, não tinham poder político, não controlavam impérios, não dominavam cultura, não estavam preocupados em chegar no poder e eleger um presidente. Mesmo assim, eles tinham esperança. E hoje nós temos aí o contrário. Em muitos lugares tem gente que com poder e dinheiro, templos gigantes, canal de televisão, preocupado em comprar avião. E mesmo assim vive espalhando medo. Um Deus terrorista, um Deus que é covarde, que só ataca os pequenos. Um cristianismo baseado no terror, no medo, que adoece a alma da pessoa. Jesus nunca evangelizou pelo pânico, nunca disse: siga-me, ou eu destruo vocês. Ele convidava, chamava, acolhia, corrigia, aplicava a misericórdia. A cruz não devia e não é um símbolo de dominação, é um símbolo de amor e de entrega. Por isso, o Cristo crucificado desmonta muitos projetos religiosos de poder. Porque Jesus venceu sem espada, sem exército, sem fake news, sem gabinete do ódio. E uma das frases mais bonitas que a gente tem no Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje é riquíssimo em frases fortes, né? Quem gosta de frases para botar lá no status do Facebook, do WhatsApp, hoje tem vários versículos que dá para fazer isso. Não vos deixarei órfãos. Talvez essa seja uma frase mais humana do Evangelho de hoje. Vivemos numa sociedade cheia de órfãos emocionais. Gente cercada de tecnologia, mas vazia por dentro. Gente cheia de seguidores, mas sem um amigo. Gente consumindo muito e vivendo pouco. O neoliberalismo, que alguns defendem, transformou a pessoa em mercadoria. Tudo virou desempenho, tudo virou produtividade, tudo virou aparência. Mas Jesus fala de esperança, de presença. E talvez ninguém compreenda isso melhor do que as mães. Porque mãe, a minha mãe, a sua mãe, a nossa mãe, continua presente mesmo quando não está por perto. Eu, particularmente, quando eu saio para trabalhar todos os dias, mamãe fala assim para mim: tá levando uma marmita? Não vai levar comida hoje, não? Ou quando está muito frio, ela pergunta: tá frio, leva o casaco. Eu já estou com quase 50 anos. E a mãe nem está no local para ver como é que está onde eu estou trabalhando. Isso é algo praticamente espiritual. É um dom. E o Espírito Santo funciona assim também. Não controla, não oprime, não manipula, mas acompanha. A igreja hoje precisa reaprender isso. Menos espetáculos, menos celebrações de adoração emocionais, menos idolatria política, menos disputa por poder
mas evangelho de Jesus. Não é evangelho do pastor, do padre ou do bispo. Mais mesa fraterna, mais mesa de partilha, mais cuidado com os pobres, mais escuta, mais compaixão. Jesus não disse: todos saberão que sois meus discípulos porque vocês venceram os debates na internet. Às vezes perder o debate na internet é justo. Ontem, quer dizer, sexta-feira à noite, alguém disse que eu sou burro, que eu não sei ler. Eu respondi para ele: olha, por quê? Porque você não segue o leão de Judá. Aí eu expliquei para ele o leão de Judá, Apocalipse capítulo 5, versículo 5, mas Jesus é o Cordeiro. E entrei em todo o contexto, o Cristo vencedor e o Cristo servidor. Jesus disse: vós amai-vos aos outros. E aqui existe uma crítica importante. Tem que ser feita. Quando a religião se mistura demais com projetos autoritários, quantos usam mais aí em nome de Deus, sou contra o aborto, mas a favor da pena de morte, ela perde a capacidade de enxergar o sofrimento humano. O Evangelho não é instrumento de ódio. O Espírito Santo não produz arrogância espiritual, ele deve produzir frutos. E Paulo diz quais são os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão. Lê lá, Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23. Curioso como às vezes encontramos tudo isso numa mãe cansada. E tão pouco em nossos padres e pastores, em nossos cultos barulhentos, nossas missas que duram a eternidade com canto, canto, chora, chora. Talvez nesse Dia das Mães o Evangelho nos faça uma pergunta muito simples: estamos deixando o amor ou apenas o barulho? Estamos levando a palavra de Deus ou apenas a luz, o brilho todo do nosso ego? Porque Jesus está desprovido dos discípulos. Jesus ele está dizendo: olha, eu estou indo, vocês vão ficar. E quando alguém está indo embora, o que permanece é aquilo que realmente foi vivido, aquilo que foi real. Tem gente que passa pela vida da gente acumulando dinheiro, preocupado em ter influência, preocupado em poder, mas ninguém sente saudade dessa pessoa. Outros deixam o amor e o amor permanece. Jesus está deixando o Espírito Santo. As mães muitas vezes envelhecem deixando memórias de cuidado. E talvez o reino de Deus tenha muito disso. Presença que continua viva porque amam de verdade. Então Jesus, no meio de um mundo agressivo, violento, dividido, o Evangelho nos chama a permanecer humanos, nos chama a permanecer no amor, nos chama a viver a justiça, também na misericórdia e na esperança. Porque Cristo, de João capítulo 14, não promete vida fácil, promete presença. Não promete império, promete espírito. Não promete sucesso imediato, promete fidelidade. E talvez seja exatamente isso que sustenta a esperança cristã até hoje. E a gente ainda olha para um fato ocorrido no Congresso Internacional de Pastores, quando uma pastora ela faz a fala que nós devemos ter. Se uma mulher sofrer violência, ela tem que denunciar o marido na delegacia. Nós não podemos aceitar que isso aconteça em nossas igrejas. E tem pastor com raiva dessa pastora. Acho que a pastora é a Raquel. Então, diante do Dia das Mães, onde nossas mães sofreram violência, mulheres que são mães solos, a mãe que sofreu uma morte trágica no trânsito do Rio de Janeiro, porque o camarada puxou a arma e atirou no carro, aqui no Rio de Janeiro, deixando 2 crianças. Por essas mães que são vítimas da violência, deixo a minha comunhão e minha palavra de fiquem firmes, sejam fiéis.
fiéis ao amor de vocês. Eu vou parando por aqui. Peço o seu like. Peço que deixe o seu comentário. Nos ajude a continuar produzindo. E que Deus nos abençoe. Eu sou Daniel Nonato. Se aprendi que de Deus sou filho, foi a Senhora quem me ensinou a amar. Obrigado, meu Deus, pela minha mãe existir. Obrigado, mãe, por seu amor sem fim. Pela graça de Deus, No seu amor eu vou prosseguir.